Oi, pessoal, aqui é a professora Sônia França e vamos para mais uma resolução de exercício utilizando estruturas de repetição. Vamos ver o enunciado. A gente tem aqui o seguinte, questão 9, e diz: a Secretaria de Turismo de Pernambuco deseja fazer uma pesquisa sobre as praias do estado. A quantidade de praias é desconhecida. Para cada praia tem-se os seguintes dados: nome da praia, distância da capital em quilômetros, número de veranistas da última temporada, se ela está liberada para banho, 1 para sim e 0 para não, e o tipo de estrada de acesso, 1 para asfaltada e 0 para não asfaltada. Faça um algoritmo para descobrir a quantidade de praias que ficam a mais de 80 quilômetros da capital, a quantidade de veranistas que frequentaram as praias cujo acesso não é asfaltado, percentual de praias que não estão liberadas para banho e o nome da praia mais visitada. Certo? Então, a gente tem mais uma questão aqui com pesquisa estatística. Aqui no enunciado, a gente tem que ressaltar essa questão dizendo que a quantidade de praias é desconhecida. Então, não sei quantas vezes meu programa vai executar a contabilização das informações que estão sendo pedidas, né? Então, a gente vai ter que usar uma repetição de uma forma que permita parar a repetição no momento que eu deseje, né? Então, já não tem uma repetição que vai executar certinho 10 vezes, 5 vezes. E vamos aqui para mais alguns detalhes de coisas que a gente ainda não calculou em pesquisas estatísticas, certo? Vamos já para a tela do Visualg e a gente vou falando para vocês sobre as variáveis e como chegar nos cálculos. Então, vamos ver aqui, de acordo com o que está pedindo, o que é que a gente vai precisar aqui de variável. O enunciado já diz que a gente tem aí uma quantidade considerada aqui de variável de entrada. Vamos ver quais são, certo? Então, a gente tem que ter para cada praia o nome da praia. Então, nome P que eu vou chamar. A gente tem também a distância da capital em quilômetros. A distância dessa praia. O número de veranistas, vou chamar de NV. Número de veranistas que frequentou a praia na última temporada. Se ela tá liberada para banho, é uma legenda, 1 para sim e 0 para não. Vou chamar liberada. E o tipo de acesso, o tipo de estrada de acesso, se é asfaltada ou não asfaltada, também é uma legenda. Vou colocar aqui acesso, certo? Então, a gente tem aqui, vou deixar o padrão aqui, a primeira letra maiúscula. Então, aqui são as variáveis de entrada, certo? Para cada praia, o nome da praia, a distância, número de veranistas, se é liberada para banho e o tipo de estrada. Então, 5 variáveis de entrada. Agora, vamos ver o que é que precisa para as respostas. Então, uma pergunta é: quantas praias ficam a mais de 80 quilômetros da capital? Então, vou chamar aqui de quantidade de praias. Aqui P80, certo? Quantidade de praias que ficam mais de 80 quilômetros. Quantidade de veranistas que frequentaram as praias cujo acesso não é asfaltado. Vou botar QV NA, vou chamar quantidade de veranistas não asfaltados, certo? Percentual de praias que não estão liberadas para banho. Então, a gente tem que saber quantas praias eu tenho no total e quantas praias não estão liberadas para banho, para que eu saiba a fatia do percentual que são as praias que não estão liberadas para banho. Então, eu vou ter o seguinte: quantidade de praias, certo? E quantidade de praias não liberadas. E tem o nome da praia mais visitada. Então, eu tenho que ir aqui em cima, praia MV, certo? Praia mais visitada. Só que
aqui eu vou estar guardando o nome dela. E eu tenho que saber a quantidade de veranistas na praia mais visitada, certo? As variáveis estão com os nomes, só com as iniciais. Isso, às vezes, depois de um tempo, quando você não vê a questão, quando você para esses nomes, às vezes, geram uma certa dificuldade. O que muitas vezes vocês podem fazer é pega o enunciado da questão, copia e cola aqui no iniciozinho da área de comentários, porque aí vocês vão ter, sempre fica vendo, abriu a questão, você já consegue ver, ou comenta também que nome você usou para cada variável, dizendo o que significa, ou coloca o nome mais comprido, certo? Eu estou fazendo essa opção para ser mais rápido a questão da digitação, certo? Então, aí a gente teve aí essas variáveis todas. A gente vai ter também que tem uma variável que eu vou chamar aqui de resp, que vai ser a resposta. Já que no enunciado diz que a quantidade de praias não é conhecida, a gente vai usar aqui um repito, eu vou precisar dessa variável. Então, aparentemente, a gente já tem aqui todas as variáveis. Se a gente esquecido mais alguma, a gente retorna aqui. Então, essas daqui são do tipo inteiro. E aqui em cima eu tenho minhas variáveis do tipo caractere. Pronto, declarei as variáveis, vamos para o programa, o corpo do algoritmo, certo? Nisso a gente tem que começar com a inicialização. Então, a gente vai ter aqui a partir daqui de QP, quantidade de praias que tem mais distância mais de 80 quilômetros, essa é uma variável que vai acumular, então eu vou zerar ela. A QVAN, quantidade de veranistas que foram para praias que não tinha asfalto, não asfaltado. Eu tenho também a quantidade QP, a quantidade de praias total cadastrada. Vou ter contagem, aqui tá dizendo aí que a quantidade é desconhecida. 0. Eu tenho a quantidade de praias não liberadas, também vai ser zerada. Quantidade de veranistas em praia, vou ver. Quantidade de veranistas. Da praia mais visitada. Da praia mais visitada, que é para saber o nome da praia mais visitada, certo? Então, essas são as variáveis que a gente inicializa. Então, vou começar aqui com o seguinte: quando eu não sei a quantidade de vezes que a repetição vai ser executada, a gente vai usar, uma das opções é usar o repita. O repita é um comando de repetição que a gente só bota aqui a palavra repita, certo? E quando ele fecha, a gente vai colocar um até, repita até que uma condição se torne verdadeira. Então, antes de terminar o repita, a gente vai perguntar para o usuário: você quer cadastrar outra praia? E a pessoa vai dizer se quer ou não, e a depender dessa resposta, é essa resposta que vai ser testada, se eu permaneço repetindo ou saio, certo? Então, a gente vai colocar aqui o repita e vamos começar aqui com o pedido das variáveis de entrada para cada uma das praias. Dá entrada nos dados, leio os dados de entrada, contabilizo tudo que eu preciso para o relatório estatístico, pergunto se quer novamente cadastrar mais praias, se quiser, vai voltar e vai novamente ler os dados de entrada da nova praia e faz a contabilização. Então, vamos lá. Vou ensinar aqui um comando novo, que é o comando limpa tela. Cada vez que a repetição for executada, a gente vai limpar a tela, para não ficar resíduo de coisas que a gente tinha escrito na entrada anterior. Até então, a gente não tinha ainda limpado a tela. Quando executar,
Eu vou explicar melhor o efeito. Então, limpo a tela e começo com só a interfacezinha. Escreva L, pesquisa, estatística. Vou botar aqui praias de Pernambuco. Vou pular uma linha. Vou colocar dizendo que é entrada de dados. Certo? Não sei quantas tem. Vou pular aqui uma linha, então vou começar pedindo a primeira informação, que vai ser o nome da praia. Nome da praia. E faço leia nome P. Vou copiar aqui só para ser mais rápido. Então, eu vou ter agora a leitura da segunda variável de entrada, que vai ser distância da capital em quilômetros. Então, aqui, distância da capital em quilômetros. Aqui eu tenho distância. Próximo, eu tenho que dizer qual é o número de veranistas da última temporada. Então, número de veranistas da última temporada. E aí eu tenho leia NV. Então, vamos para mais duas. Faltam duas. Eu quero saber se ela é liberada para banho. É uma legenda, 1 para sim, 2 para não. 0 para não. Então, tenho que dizer aqui 1 sim, 0 não. E aí eu vou ler liberada. Por fim, o tipo de acesso, tipo de estrada de acesso, eu tenho tipo de estrada de acesso. A gente tem para 1 asfaltada, e 0 não asfaltada. Então, vamos fechar aqui, só lendo o variável acesso. Pronto. Então, dados de entrada, ok. Vamos começar a fazer a contabilização. Então, aqui a gente pode fazer o seguinte. Comecei, fiz a leitura, significa que eu tenho mais uma praia cadastrada, quantidade de praias, recebe quantidade de praias mais um. Aí vamos lá para as perguntas os itens, certo? O primeiro item pergunta: quantas praias ficam a mais de 80 quilômetros da capital? Então, eu vou perguntar se a distância, né? Se a distância for maior que 80, então eu tenho mais uma praia que fica a mais de 80 quilômetros da capital. Então, QP80 recebe QP80 mais 1.
e fecha esse se, certo? Então, perguntei se essa praia está a mais de 80 km da capital, com esse se. Então, resposta 1 tá ok. A segunda resposta é quantidade de veranistas que frequentam a praia cujo acesso não é asfaltado. Então, eu vou ter que perguntar se o acesso não é asfaltado. Então, eu vou perguntar se o acesso for igual, não asfaltada é 0, né? Acesso 0. Então, eu tô tratando aqui de uma praia que não tem asfalto. Então, eu vou cantar quantidade de veranistas que foram para a praia não asfaltada. Então, aqui veja que aqui não vai ser mais um. Eu tenho que contabilizar, ficar somando todos os veranistas. Então, vai ser o que já tem lá, mais os veranistas NV, mais o número de veranistas que frequentaram essa praia na última temporada, certo? Então, vou somar e, sei lá, uma praia teve 50, na outra praia teve 100, eu vou sair somando e no total zero. Nas praias sem asfalto eu tive 1.500 veranistas, coisa desse tipo. Pronto, então a segundo item também respondido. Eu vou ter que verificar percentual de praias que não estão liberadas para banho. Então, eu vou ter que verificar aqui quem é que não tá, quantas não estão liberadas. Então, eu vou ter se o liberada, né? A variável. Se liberada for igual a 0, então significa que é uma praia não liberada, né? Tá aqui, liberada para banho, 1 sim, 0 não. Então, se liberada for 0 é porque ela não é liberada para banho, então eu vou ter essa daqui, quantidade de praias não liberadas. Então, quantidade de praias não liberadas recebe o que já tem lá, mais um, porque eu digo que tenho mais uma praia que eu cadastro que não é liberada para banho. Veja que a pergunta tá querendo saber o percentual. Só que eu já tinha explicado em outra resolução que percentual e média, a gente primeiro contabiliza o que precisa para chegar ao percentual ou a média, e depois, quando sai da repetição, depois é que a gente faz o cálculo do percentual. Porque se eu ainda estou cadastrando, eu não tenho como dizer qual é o percentual de praias que não está liberada para banho, porque eu não sei se na próxima repetição a pessoa vai cadastrar de novo uma praia não liberada para banho. Então, só depois que eu entro com todos é que a gente consegue fechar. Por fim, o quarto item é pergunta o nome da praia mais visitada. Então, a gente vai perguntar o seguinte, ó. Se o número de veranistas dessa praia, NV, né? A praia que eu tô cadastrando agora. Se o número de veranistas dessa praia for maior do que a quantidade de veranistas que eu tenho na praia mais visitada, que é a que tá guardando o número de veranistas da praia que foi mais visitada, então eu vou dizer que a quantidade de veranistas da praia mais visitada vai ser o que eu acabei de cadastrar. Então, essa é a praia que tem mais veranistas. Então, o nome, a praia com mais veranista, passa a ser essa praia que eu acabei de cadastrar, certo? Então, só para recapitular isso aqui. Eu tenho uma variável que guarda quantos veranistas frequentaram a praia mais visitada, que é essa QVPNV, certo? Aí eu tô lendo essa praia agora, os dados dessa praia atual. Então, eu pergunto, ela tem mais veranistas do que a praia que tem mais veranistas?
Então, se tem, se for verdadeiro, então é porque essa praia que eu cadastrei agora é a que foi mais frequentada. Então, aí eu guardo essa quantidade dela e guardo também o nome da praia. Aí eu vou ter. Porque eu preciso dessas duas atribuições: guardar o número da praia, a quantidade de veranistas que frequentou essa praia e também o nome dela. Eu preciso guardar a quantidade de veranistas que frequentou essa praia porque é essa quantidade que faz parte da condição do SI. Então, eu sempre tenho que estar atualizando o valor da praia que teve mais, a quantidade de veranistas que frequentaram essa praia, certo? Então, por isso que aqui são duas atribuições. Às vezes, quando a gente quer descobrir o maior ou o menor, tem situações que a gente só fica uma atribuição e tem situações que tem duas. Normalmente, duas é porque a variável que está na condição, que está montando a condição, não é o que a gente está querendo dar resposta, que eu quero o nome da praia. Então, não é com o nome da praia que eu faço a condição aqui, essa expressão relacional, e sim com a quantidade de veranistas que frequentaram ela. Então, por conta disso, a gente precisou das duas atribuições, certo? Então, o que precisava ser feito foi feito aqui com relação à leitura de informações e as contabilizações das variáveis, né? Então, eu vou agora fechar a minha repetição, só que antes eu vou perguntar o seguinte. Vou botar um escreva ele aqui, outro escreva, perguntando o seguinte: deseja cadastrar outra praia? Então, vou colocar 1 para sim, 0 para não. Certo? Fecho fazendo a leitura da resposta que a pessoa deu, resp. E eu digo, repita até que a resposta seja igual a 0. Certo? Que é a situação de saída. Quando eu responder 0, eu não quero mais cadastrar outra praia, então eu tenho que parar a minha repetição. Então, é isso aqui que vocês vão fazer quando na questão tiver dizendo a quantidade que vai ser cadastrada é desconhecida. Então, vocês vão fazer normalmente, vão usar uma repetição do tipo repita, e antes de fechar a repetição, vai perguntar se vai fazer mais um cadastro. Então, quem vai dizer quantas vezes a repetição vai ser executada, vai ser exatamente a resposta que a pessoa disser. Enquanto ela estiver respondendo que ela quer cadastrar mais, ele vai ficar repetindo. Então, uma vez eu vou repetir, vou cadastrar 5 praias, depois cadastro 10, cadastro 1, e aí, na hora que eu quiser parar, eu peço para parar aqui com a resposta 0, certo? Saindo daqui, preciso agora imprimir os resultados, né? Então, a gente tem... Eu vou limpar a tela, mais uma vez, para ter uma tela limpa só para apresentar o resultado. Então, eu vou copiar aqui esse pesquisa estatística, essa parte aqui inicial, só para fazer a interface. Então, quando eu limpar a tela, escrevo pesquisa estatística praias de Pernambuco. Agora eu vou colocar aqui resultados. Por outra linha, e vou começar aqui a imprimir o primeiro item. Escreva L, eu vou ter quantidade de praias que ficam a mais de 80 quilômetros da capital. Então, eu tenho quantidade de praias que ficam a mais de 80 quilômetros da capital. Então, essa variável, essa informação vai estar na QP80. QP80, fecha.
Vamos para mais uma informação. Quantidade, escreva L. Quantidade de veranistas que frequentaram praias com estradas não asfaltadas. Ajeitar aqui o texto. Com estradas não asfaltadas. Então, eu tenho aqui QVMA, quantidade de veranistas não asfaltada. Aí eu tenho uma... Vou só trocar a ordem aqui da resposta. Eu vou escrever logo o nome da praia mais visitada. Isso aqui não teria problema. Essa troca de ordem só por questões didáticas aqui. Então, nome da praia mais visitada. Eu tenho a praia MV, certo? Aí, tem outra questãozinha aqui, que é o percentual de praias que não estão liberados para banho. Escreva L, percentual de praias que não estão liberadas para banho. Então, vamos ver o seguinte. Vamos ver aqui a formulazinha para encontrar esse percentual. A gente já fez, só revisar aqui. Então, vamos ver aqui a fórmula para o percentual de praias que não estão liberadas para banho. Então, eu vou ter o seguinte. O total de praias que eu tenho cadastrado no estado vai ser o 100%. Certo? A quantidade de praias não liberadas, eu quero saber esse percentual. Então, coloque em evidência a interrogação. Então, eu vou ter o seguinte, o que eu quero descobrir que esse percentual vai ser igual a quantidade de praias não liberadas multiplicado por 100 dividido pelo total de praias que eu tive no geral, certo? Então, vamos pensar o seguinte, vamos supor que eu tenha cadastrado 10 praias, para ser um número mais fácil, e 4 não estão liberadas para banho, certo? Isso daria 40% das praias não liberadas. Então, eu teria aqui, quantas praias não liberadas? Eu teria 4 multiplicado por 100, dividido pelo total de praias, que é 10. Aqui eu teria os 40%, certo? Então, a fórmula vai ser essa daqui. Quantidade de praias não liberadas vezes 100, dividido pelo total de praias que eu cadastrei. Vamos voltar lá para o programa. Então, agora a gente vai colocar aqui a fórmula. Quantidade de praias não liberadas multiplicado por 100, dividido pela quantidade de praias. Certo? Então, vamos fechar aqui o algoritmo. Aqui a gente tem, toda vez que na formulazinha tiver uma divisão, a gente dá uma prestadinha de atenção.
Aqui é a quantidade de praias, a divisão quem tá no denominador é a quantidade de praias. Como eu pelo menos cadastro uma praia, então automaticamente eu vou ter esse número aqui, não vai ser zero, porque sempre eu vou executar aqui uma vez e aqui na linha 31 automaticamente eu já vou somar uma unidade para ele, certo? A repetição do tipo repita, ele pelo menos executa uma vez, então não vou ter problema aqui de divisão por zero. Eu vou agora passar para a fase de execução no meu algoritmo, certo? Então vamos lá, espero que não tenha erro depois de tantas linhas. Então vamos lá, pedindo a primeira informação, a gente vai ver também aqui o efeito do comando limpa tela, certo? Então a gente tem o nome da praia, vou colocar Porto, distância da capital, botar 90, já vai ser uma que tá distante da capital, com veranistas 200 e liberada para banho, sim. Tipo de estrada asfaltada. Então, cadastrar outra, vou dizer que não. Aqui a gente já tem um erro de variável não encontrada. Vamos lá. Variável não encontrada. Quantidade de veranistas na praia não asfaltada. QVNA. Troquei aqui. QVNA. Então, vamos executar aqui a questão. Vamos lá, nome da praia. Tá, Porto. Distância, botar 90. Número de veranistas, 100. Liberada para banho, sim. Tipo de estrada asfaltada. Vou colocar uma outra. Botar praia Maracaípe. Distância, também colocar 95. Botar 200 veranistas, liberada para banho, sim. E o tipo de estrada não asfaltada. Vou parar aqui, vou dizer que não quero mais. Então, eu tenho aqui quantidade de praias que ficam a mais de 80 km, as duas, né? Quantidade de praias de veranistas que frequentam praias com estrada não asfaltada, 200, que uma eu botei com asfalto, outra não, né? 200. Nome da praia mais visitada foi a que teve 200, que é Maracaípe. Percentual de praia que não estão liberadas para banho, eu botei as duas que estavam liberadas, então ficou 0%, certo? Fechar aqui. Aqui o que pode acontecer, só pra gente ajeitar, é que aqui nesse percentual pode ser que dê um número quebrado e fique com muitas casas decimais. Então, para garantia, vamos colocar aqui 6 pontos. 2.2, certo? Normalmente, quando a gente tiver aí médias e percentual, a gente coloca a formatação em alguns cálculos. O número não sai tão quebrado, foi o caso aí da execução que a gente fez. Em outras situações vai sair, então, por garantia, a gente coloca, certo? Então, de forma bem óbvia, a gente tá com cada vez mais com os algoritmos vão crescendo, né? E aí, conforme vai passando, a gente vai tendo sempre uma dica nova, algo novo. Hoje a gente teve aqui nessa resolução a dica aqui do limpa tela. Então, é interessante porque quando ele apresenta, aqui na hora do resultado, que ele limpa a tela, não fica mostrando ainda resquício do que foi lido, da entrada de dados. Assim também, quando na hora da entrada de dados, eu só vou estar sempre vendo apenas a entrada de dados do momento. Quando ele vai fazer a próxima entrada de dados, ele limpa a tela, então não fica as mensagens que tinham sido apresentadas.
né? Isso vocês vão ver executando as questões anteriores, que a gente não tinha ainda utilizado o comando limpa a tela. Vocês vão ver que vai ficar a leitura atual e ainda a gente vendo o que tinha sido lido anteriormente lá na tela. Então, pessoal, aqui eu termino a resolução de questões relacionadas aos comandos de repetição. O que vocês tiverem de dúvidas, podem postar no fórum ou escrever para o meu e-mail. Um grande abraço, até mais!